Olá a todos! Esta semana na história iremos recordar o início da Segunda Guerra Mundial, o conflito mais dramático da história da humanidade até aos dias de hoje. No fim da década de 30 do século XX, o clima de paz internacional foi interrompido pela eclosão da Segunda Guerra Mundial, que decorreu entre 1939 e 1945. A luta pela posse do território de Danzig e a permanente recusa da Polónia em cedê-lo foi o pretexto para os alemães iniciarem o seu processo expansionista para leste, concretizando a ocupação efetiva da Polónia em setembro de 1939. Já há muito tempo que os polacos se sentiam ameaçados pelos alemães, daí que tivessem iniciado com outros países negociações no sentido de salvaguardar a sua defesa. Assim, e perante a invasão alemã, a França e a Inglaterra acionaram os tratados de defesa que tinham assinado com a Polónia e não hesitaram em declarar guerra aos germânicos. Up to the very last, it would have been quite possible to have arranged a peaceful and honorable settlement between Germany and Poland. Estava desta forma em marcha um novo conflito à escala mundial que se prolongaria por 6 longos anos e causaria milhões de vítimas. Como resultado de um longo processo de rearmamento, a Alemanha demonstrou na primeira fase do conflito uma considerável superioridade militar relativamente aos demais países europeus. A articulação entre a ação dos carros de combate, o avanço de infantaria, os tiros de artilharia e os ataques aéreos garantiram aos alemães um rápido e eficaz avanço sobre os territórios da Europa Ocidental. E este fenómeno militar levou os historiadores a designar esta primeira fase do conflito por Guerra Relâmpago. Depois, em 1941, a guerra passou a desenvolver-se em 3 zonas. Era a mundialização do conflito, na Europa de Leste, no Pacífico e no Mediterrâneo. Em 1944, a entrada dos Estados Unidos da América no conflito reforçou as forças aliadas com um maior número de soldados e equipamento, o que viria a ser decisivo para o desfecho da guerra. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. As vítimas provocadas por este conflito estimam-se em cerca de 6 milhões de mortes. Foram cometidas atrocidades sobre populações civis indefesas e sobre os soldados que se opunham no campo de batalha. Cerca de 6 milhões de vítimas resultaram do extermínio do povo judeu por parte dos alemães, o genocídio. Só depois do final da guerra, o mundo tomou consciência da gravidade dos atos praticados nos vários campos de concentração criados pelo regime nazi, onde milhões de judeus foram torturados, fuzilados e mortos em câmaras de gás. A estas atrocidades, que assentavam em teorias antissemitas, deu-se o nome de Holocausto. Também o Japão cometeu assassinatos e crimes contra vários milhões de civis e prisioneiros de guerra, e em ambos os casos foram feitos julgamentos e condenados os responsáveis por tais crimes. A Europa registrou também pesadas perdas materiais provocadas pelos bombardeamentos aéreos que arrasaram com edifícios públicos e civis, vias de comunicação e áreas industriais. As consequências económicas deste conflito desencadearam uma grave crise marcada por uma vertiginosa desvalorização da moeda e uma incontrolável inflação. A reconstrução europeia viria a ser um processo lento, financiado principalmente pelos Estados Unidos da América. Depois da Segunda Guerra Mundial, as relações internacionais alteraram-se, o mundo não mais seria o mesmo. Os Estados Unidos da América e a URSS passaram a ter mais poder de decisão sobre o mundo. E pronto, ficamos por aqui. Recordamos o início da Segunda Guerra Mundial e fiquem bem, até para a próxima semana.